Oiê, boa noite. Boa noite a todos que estão entrando. Hoje nossa live é com a minha amiga Leirice. Já vão se sentindo convidados aí a enviar o seu aviãozinho para os amigos. Vamos iniciar essa live que eu tanto esperei. Para mim é uma satisfação, né? E eu vou iniciar me apresentando. Eu sou Leidiane Cordeiros. Neste canal você vai aprender a transformar o seu produto no sonho do seu cliente. E com isso você vai alavancar as suas vendas, você vai ter um faturamento que você tanto espera para realizar os seus sonhos. Transformando o produto do seu cliente no sonho dele, concretizando esse sonho através do seu produto. Para mim é uma satisfação imensa. Já estou com meu café aqui, a posto, aguardando vocês irem entrando. Quero saber se está tudo bem, se o áudio está bom, se a luz está boa. Estou finalizando aqui, vou abrir aqui no outro Instagram, enquanto vocês vão entrando, para deixar tudo alinhado. Boa noite, Leirice já entrou. Já vou convidá-la para iniciarmos esse bate-papo maravilhoso. Lê, me solicita. Eu acho que eu não tenho muita prática para solicitar, ué. Deixa eu ver se eu tento. Deixa eu ver se eu consigo. Aê! Ainda tô me familiarizando. Conseguiu? Oi, consegui. Eu tô nessa vibe de ir testando para ir fazendo, né? Eu digo, vai no teste, vai testando até dar. Ó, cabelo aqui. Vai. Eu vi toda chique. Seguindo a vibe do curtinho. Tá bom o som pra você, minha amiga? Tá bom. Todos estão ouvindo bem a gente? Como Isso, tá? eu quero que todo mundo, né? Eu tô lhe ouvindo perfeitamente. Perfeitamente bem. Eu vou mandar você se apresentar enquanto eu finalizo aqui, que eu vou abrir lá no Instagram da loja também para o pessoal vir para cá. Aí eu quero que você se apresente. Boa noite. Eu me chamo Leirice e eu vim aqui a convite da Leidiane para falar um pouco sobre a minha trajetória no audiovisual. Eu sou alagoana, a gente se conhece da igreja, a gente dançava no grupo da igreja. E aí eu vim para cá, para São Paulo, em 2015, grávida de 6 meses, sem trabalho. Vim assim, mesmo sem muitos planos, né? Tinha muitos sonhos, mas nenhum plano concreto, né? O que a gente tinha de concreto era o emprego do Cris. O Cris é videomaker. Então, ele trabalhava com casamentos, com eventos sociais, 15 anos. E eu tinha trancado a minha faculdade de odontologia. Fazia odontologia na UFAL, era mãe solo. E aí vim para cá, para São Paulo, em 2015. Elô, com 5 anos, e Bia na minha barriga, com 6 meses. E, assim, o nosso começo como casal, como todo começo da maioria dos brasileiros, a gente com muita dificuldade. Primeiro casamento dos dois, ele já tinha tido um relacionamento longo, mas não um casamento. E a gente foi se ajustando. E eu sou uma mulher muito ativa, sempre fui muito ativa. E eu comecei a ficar desesperada dentro de casa. Eu tava me enchendo de menino, como a gente fala aí em Alagoas. Porque tive a Bia, aí 1 ano e meio depois já fiquei grávida do João novamente. E assim, 3 crianças. E comecei a ficar desesperada, querendo fazer alguma coisa. Não arrumei emprego aqui.
porque ele tinha uma rotina assim muito pesada com evento social. Às vezes ele ficava quinta, sexta, sábado e domingo de um evento para outro, de um evento para outro, tanto que o crescimento da Bia, nossa filha do meio, ele quase não acompanhou assim o primeiro ano dela, porque era uma loucura. E, e aí foi, né? Tentei vender roupa, tentei vender roupa, fazer uma lojinha online. Ainda não tava essa explosão, mas tentei. Tive até a Adriana até no começo me ajudou com divulgação. A Limone me ajudou com roupas, mas não coloquei para frente. Tentei ser youtuber, não coloquei para frente, não perseverei, porque tudo que eu tentava fazer, eu via que não dava o resultado imediato e eu parava. Eu acho que hoje a nossa maior barreira hoje é saber que internet, principalmente internet, não é uma coisa que a gente começa hoje e a gente tem um resultado hoje. Eu não tinha essa cabeça. Eu achava que era um trabalho como outro qualquer, que a gente começava e que a gente tinha o resultado. Eu acho que se eu tivesse continuado, talvez eu fosse aí uma youtuber famosa, porque isso 5 anos atrás, quando estava no começo, assim, todo mundo, né? Mas não tinham canais específicos para o meu nicho hoje. Que hoje eu falo para mulheres, para mães, para donas de casa que querem empreender. Então, para esse nicho, naquela época, há 5 anos atrás, não tinha gente para falar. Se eu tivesse continuado, eu tinha chegado o momento da explosão, né? Mas não perseverei, não continuei, não fui constante. E aí tá lá, o YouTube tá aberto, o canal tá lá, mas eu não coloquei nada mais. Tinha 3 vídeos, acabei tirando. Compartilhei aqui até o ano passado, acho que na metade do ano eu compartilhei algumas coisas, mas é isso. Aí minhas filhas crescendo, João também crescendo, e eu querendo trabalhar junto com o Cris. Tava já querendo assim ser maquiadora, porque eu pensava assim, se eu for maquiadora, então nos ensaios eu já vendo o ensaio e a maquiagem e o cabelo, porque cabelo eu sei fazer, já trabalhei como cabeleireira, então escova, chapinha, babyliss, tudo isso eu sabia usar. Só não sei maquiar. Tentei ainda fazer algumas coisas, aprender alguns tutoriais, também não foi para frente. E aí, eu tinha com a minha mãe um plano, né, que que ela viesse para cá para me ajudar com as crianças e eu poder sair para trabalhar com o Cris, mas só de assistente mesmo. E aí foi quando eu comecei, enquanto ela não vinha, né? Tinha aquela dificuldade toda, porque ela cuidava da minha avó e tudo mais. Aí eu comecei a editar os vídeos para ajudar ele. Ele estava com muita entrega e eu ficava sem dormir enquanto ele não chegava em casa. Eu ficava acordada, às vezes passava pano, passava ferro de madrugada nas roupas, deixava exatamente pra madrugada, porque era uma hora que eu ficava sozinha, a casa em silêncio, então eu assistia e ficava passando ferro nas roupas. E aí, ele foi me ensinando. Foi me ensinando primeiro a cortar os eventos, então eu fazia decoração, making off de noiva, deixava tudo cortado e ele editava, colocava música e deixava o vídeo bonito como a gente é acostumada a ver. E aí eu fui me desenvolvendo, fui gostando demais de editar, desse mundo assim de edição. Era um momento que eu ficava também sozinha, né? Deixava as crianças dormindo e ficava no computador, então eu fui me aperfeiçoando nisso. Tanto que às vezes ele chegou um momento em que ele me dava o evento todo para editar. E eu entregava já quase pronto, ele só finalizava, porque muito perfeccionista. E aí ele dava o toque dele e assim comecei. E me apaixonei
Comecei também a trabalhar para fora, pegar edições para fora e comecei a pegar também alguns vídeos de uma amiga minha que na época fazia muito vídeo sensual para editar. Ela era fotógrafa, é fotógrafa, mas aí ela pegava alguns takes e mandava para mim e eu editava para ela. E aí eu me vi no momento em que eu estava trabalhando em casa, eu tinha edição tinha as edições daqui da empresa da gente, da Cris Silva Filmes, e tinha também edições que eu pegava por fora, sem sair de casa, cuidando da minha casa, cuidando dos meus filhos e ganhando dinheiro. Então eu falei assim, mãe, é a hora da senhora vir para cá, porque se com edição eu já estou fazendo X por mês, trabalhando com ele, a gente consegue aumentar. Só que a vida, a gente não conhece os propósitos de Deus, a gente não sabe o porquê. Minha mãe faleceu há 2 anos, vai fazer 2 anos amanhã exatamente. Faleceu e aí eu fiquei no chão, perdi minha base, minha estrutura, porque apesar dela estar lá em Alagoas, a gente se falava todos os dias, a nossa comunicação era muito ativa. E aí eu me vi com 3 filhos, casada, sem profissão, porque na hora a gente não percebe o que a gente tem de fato na hora da perda. E aí liguei para essa amiga minha e falei, Mari, eu preciso trabalhar. Se eu ficar desse jeito aqui em casa, eu vou enlouquecer, ou eu vou me afundar numa depressão e isso eu não quero. Então me ajuda, eu quero ter uma experiência aí. Você me deixa gravar e se eu gostar eu fico, se eu não gostar, pelo menos eu sei que eu tentei. E aí ela falou, Leire, dia 25 tem ensaio, venha pra cá pro estúdio. E aí faltava uma semana pra isso. Aí esperei Cris chegar em casa. Quando Cris chegou, eu falei, nego, eu tenho um ensaio, eu vou gravar e é dia 25. Dia 24, desculpa, que era aniversário da minha mãe. Aí ele, você é louca, você não vai gravar, você nunca pegou numa câmera, você não sabe o que é isso, o que é exposição, o que é que tu vai fazer? Eu digo, você vai me ajudar. Passou um dia, passou 2 dias, passou 3 dias, o Cris, nada. Eu, rapaz, me ajude, me ensine. Aí ele pegou a câmera uma tarde, pegou a câmera, me ensinou os botões que era para eu mexer, me ensinou a fazer o foco e falou assim, tá vendo esse abajur aí? Faça esse abajur ficar sexy, ficar sensual. Aí eu, meu Deus do céu, e agora? E foi assim que eu comecei. E aí no outro dia ele arrumou minha bolsa, colocou bateria, colocou tudo e eu fui. Tremendo igual vara verde. Quando eu cheguei lá, a modelo conhecia o trabalho do Cris, a Mari já tinha, tanto a Mari quanto o esposo já tinham trabalhado com o Cris já tinha feito alguns vídeos para eles, com eles na realidade. E ela olhou, a modelo olhou assim para mim e falou, meu Deus, coitada, essa aí Já era. já era. Mas fui, né? Fiz. Acabou que era uma marca de lingerie. A Mari não me falou que era uma marca de lingerie. Eu achei que era um vídeo sensual, um ensaio sensual, como ela fazia no estúdio. E aí, o que era para ser um estágio, Isso. acabou sendo um trabalho, né? Porque nesse vídeo que eu fiz, eu editei quando a dona da marca, quando eu mandei para a Mari, que a Mari mostrou para a dona da marca amou e eu fiquei trabalhando junto na marca, fazendo ensaios mensais durante 9 meses. Consecutivamente, tanto que a gente levou, quando eu fui para Alagoas em 2019, a gente levou uma coleção e a gente gravou lá em... Como é o nome da praia? Esqueci. Em uma das praias, perto da Barra. Esqueci o nome da praia agora. Esqueci mesmo. No Pontal da Barra, nas dunas. Como é, Lady Jane? Aqui, esqueci. Nas dunas lá de Maragogi, perto de Maragogi.
Esqueci agora completamente. Meu Deus do céu, como é que a pessoa esquece o nome da praia? Mas tudo bem. E aí gravei essa campanha e só veio trabalho atrás de trabalho, trabalho atrás de trabalho, graças a Deus. Fui me desenvolvendo muito, chegou o carnaval. Carnaval eu trabalhei no carnaval e pós-carnaval. E no dia do carnaval, né? Eu fiz muitas madrinhas de bateria nos ensaios técnicos. Fiz alguns mini documentários para duas rainhas. E a gente trabalhou também no carnaval. E aí no carnaval, que era muita coisa, e também tinha clientes do Cris, aí fomos nós dois pro carnaval. E aí, acabando o carnaval, veio a pandemia, todo mundo trancado dentro de casa. Eu não tinha um posicionamento ainda na internet. Eu compartilhava trabalhos. O meu Instagram era um catálogo, na realidade. Era uma vitrine do meu trabalho. Eu quase nada tinha dos meus filhos, porque eu não queria que ficasse junto. Por exemplo, eu fazia muito vídeo sensual, eu fazia vídeo de madrinhas, então eu não queria que colocasse assim, no feed lá, aparecesse a madrinha e aparecesse os meus filhos. Eu achava que tinha que ser só um segmento, e aí eu deixava só o profissional e postava algumas coisas nos stories, mas assim, muito travada. Eu ainda sou muito travada, eu me acho, mas muito, muito tímida, sem saber assim direito aonde olhar, o que fazer. Então, muito, muito no começo mesmo. E aí veio a pandemia, todo mundo trancado dentro de casa. A gente começou a trabalhar mais com a Adriana Santana. Quem não conhece aí é uma das mulheres que tem comandado aí o mundo digital. Ela e tem feito coisas absurdas assim, no digital mesmo. Tem plantado coisas que ela planta há 8 anos atrás. Ela tem recebido e tem colhido mesmo os frutos do trabalho dela, e eu trabalhando junto com ela, peguei muita dica, e ela aqui, Leirice faz assim, e me ajudando também, e comecei assim, aos poucos, bem devagar, a me posicionar. E aí o que eu pensei? Eu queria ajudar mulheres, porque como... Vou lhe parar. Vou lhe parar porque agora, nessa hora que eu sei que você vai entrar, eu deixei você chegar, vai eu como entrevistadora agora, eu deixei você chegar num ponto onde a gente vai iniciar o que eu falei sobre medo, porque eu acho que se encaixa bem nesse passo que você deu, porque é o passo da exposição, é o passo da decisão, é o passo da frequência, e tudo isso junto e misturado com a sua rotina de casa de mãe, de filhos, como eu tenho 2. Eu sei como é o trupé. Eu tô aqui fechadinha. Eu fiz como você. Eu tirei o quarto da Bia, que eu tenho uma Bia aqui em casa, né? Tirei o quarto da Bia e transformei nesse meu sonho que já tem 10 anos que estava no caderno. Pelo fato do medo. Por que eu escolhi o medo e por que eu escolhi você pré-Dia das Mulheres? Porque eu vejo essa disposição sua de tentar. Por isso que eu disse assim, Deus, quando eu for falar sobre tudo meu, eu falo muito de Deus. Tudo meu eu encaixo muito Deus. Porque acima de tudo ele, independente de religião, viu gente? Independente da sua religião, o ser que coordena a minha vida e a minha história é ele, Deus. Então eu escolhi o medo pelos motivos que a maioria das mulheres, elas se paralisam por medos. E medos iguais. O medo que eu tenho aqui e o medo da pessoa que está assistindo é exatamente igual ao seu, igual ao meu, que a gente tem que ir derrotando, destruindo. Então, quando você deu esse passo, que você vai entrar agora nessa história, eu quero que você diga para mim assim, qual o maior medo que naquele momento, quando você viu que você já tinha aprendido o mínimo, né, o mínimo, e aí você meteu a cara e você foi para a guerra, vamos supor assim, você foi para a vida tentar, qual foi naquele momento o maior medo que Leirice sentiu? Foi o da exposição? Foi o de misturar o filho com o Instagram, com mulheres, assim, sensualizando? Qual foi o seu maior medo naquele momento? Foi a exposição.
porque não tem como a gente conectar com pessoas se você não se expõe, se você não mostra quem você é. E você não pode vestir uma vida ou uma personalidade que não seja sua. Porque se você não for verdadeira, se você Cai não falar a rápido. sua verdade, se você não mostrar, eu sou isso aqui, não tem como conectar. As pessoas Não dá. percebem na hora e você não consegue ficar nisso por muito tempo. É como você falou, cai. Tem uma hora que a personagem caia e as pessoas realmente descobrem É o que você é. insustentável, né? É insustentável. A longo prazo é insustentável você ter uma máscara. Exatamente. Então, assim, eu sou dona de casa, eu sou alagoana, eu sou É mesmo nordestina, eu eu. sou mãe, cheia de menino, cheia de responsabilidade, eu sou dona de casa. E aí eu entrei de paraquedas, eu caí de paraquedas no audiovisual. O que eu sei foi porque eu aprendi com meu esposo, a gente conversa muito, ele sempre conversou comigo sobre a profissão. E quando ele falou assim, quando ele viu que realmente as coisas estavam dando certo para mim, ele falou: olha, se você quer ficar aqui, então que você seja a melhor. E às vezes eu coloquei também muitas desculpas. Por exemplo, ele falava assim: ó, isso aqui você precisa melhorar. Esse tipo de movimento aqui, quando você for fazer, você precisa fazer assim e assim. E você precisa estudar. Ele é muito estudioso. Ele passa assim, se deixar, ele passa o dia todo, se não fosse edições, momentos com a gente, mas ele passava o dia todo fácil no computador, estudando, pesquisando. E ele falava assim, você precisa estudar. E aí eu sempre colocava aquelas desculpas que a gente está acostumada. Ah, mas tem muita coisa para fazer. Ah, mas tem casa para arrumar, tem filho para cuidar. Eu não dou conta, eu não vou conseguir. E ele falou: não Isso. interessa, foi você que decidiu. Então você vai ter que segurar isso e você vai ter que se desenvolver. E muitas vezes a gente tinha vários embates por conta disso. E aí chegou a pandemia, a gente começou a estudar mais, né, sobre esse mundo digital, porque a gente via os resultados das outras pessoas e a gente quer isso também para a gente. Só que existe um caminho e existe o caminho mesmo, essa é a palavra. Existe um caminho para você percorrer até você chegar. Isso. E aí eu ficava imaginando como é que eu vou ajudar as mulheres, né? Como é que fui estudando, eu tenho mais mulheres do que homens. Por mais que eu tivesse, na época eu tinha assim, era 60 e poucos por cento mulheres e o resto era homens. Por conta do meu trabalho, porque eu trabalhava com mulheres, com vídeos sensuais, então eu sabia por que eles estavam ali. E aí o que é que eu faço para ajudar essas outras mulheres? E aí eu vi que eu podia ensinar a essas mulheres fazer vídeos no seu trabalho. Porque, por exemplo, hoje, para você contratar uma equipe profissional para fazer vídeos para você, primeiro, é um custo relativamente alto. Alto. Você não paga só o profissional de vídeo, tem foto, tem modelo, tem um dia, se você não quiser fazer na sua loja, tem uma locação. Então, assim, mulheres que querem empreender, como é que eu posso ajudar? Então, eu vou ensinar essas mulheres a fazer vídeo na casa delas, usando o celular e usando aplicativos para que elas consigam se desenvolver, ganhar dinheiro, até chegar o momento em que elas consigam contratar um profissional e aí muda completamente a história. Até o momento que ela consiga realmente delegar, né? Que ela esteja nas Sim. condições de delegar. Enquanto isso, você usou o É, seu perfil para justamente fazer com que as pessoas, as mulheres vejam que é possível iniciar de onde elas estão, que foi no caso o que você fez. Né? Aqui na loja, quando a gente iniciou há 8 anos atrás, porque eu fiz, né? Para quem não sabe, eu fiz a consultoria da Lê, eu fiz e assim, mudou amém. escancarosamente as vendas. Eu disse a Leirice, né, como testemunho, tenho o maior prazer de dizer,
porque eu coloquei em prática. E aí eu entro nessa. Tem 8 anos que a gente tem loja. Tem 10 anos que eu sonho em usar a internet. E eu usava como simplesmente colocar lá foto. É como você disse. Eu usava lá como uma vitrine. Eu não mostrava, eu tinha medo de misturar. Eu tinha medo de iniciar. Leide, as meninas estão me perguntando, Leide, por que você criou um novo perfil? Por que você não está fazendo o Eu Empreendedora lá dentro do Bela Arte, que é a minha loja de pedra? Porque lá eu trato o cliente, o consumidor final. Né? Eu disse até você, né, Lê? Eu disse, Lê, o meu maior medo hoje, esse era o meu maior medo aqui do lado de cá. Eu tenho um conteúdo, você estava aprendendo, eu já tinha um conteúdo de empreender. Já empreendo desde os meus 9 anos. Então, assim, eu já tinha o conteúdo, mas eu tinha medo da mistura. E aí eu pedi um conselho. Você lembra que eu disse, você Lê, tenho medo de misturar, né? O que é que tu acha? Me dá aí a tua opinião. Você disse assim, Lê, eu acho que é melhor tu criar um novo. Por quê? Porque lá no teu é um cliente sólido, é um cliente consumidor final. A mulherada que está lá, que quer empreender e que quer conhecer o Eu Empreendedora para aprender a empreender do zero, sem ter produto, ir lá e fazer acontecer, aí você leva para o seu. Então, eu passei 10 anos, 10, não é 10 dias não, 10 anos com a ideia de criar algo meu e que eu me prendia para um simples fato de se eu botava junto ou separada. Então você vê, uma besteira, depois que passa, depois que você tá fazendo, né? Depois que você tá vendo as outras pessoas tendo resultado. Eu tenho pessoas que ligam, que mandam mensagem para mim e dizem, Leide, eu comecei a vender bolo de pote em casa. Minha gente, assim, é igual você. Quando eu disse, Leide, consegui fazer, meu Deus, um Rios, bateu 5.428 visualizações. Assim, bem feito. E eu fiz só. Por quê? Hoje eu não posso delegar, como você está falando, para uma empresa fazer. Então, eu mesma vou na obra, eu mesma faço os vídeos. Eu estou fazendo isso aqui, eu mesma, porque hoje com mais solidez, porque eu aprendi através de você. Então, fora que como é você importante? e fora que você tem essa liberdade. Ah, tive uma ideia agora. Vou gravar assim, assim, assim. Você mesmo edita e você já posta na hora. Qual é a dificuldade, por exemplo, para quem está empreendendo, para quem está no começo? Não saber. Aí é igual veio uma pessoa no meu direct esses dias. Aí eu queria ensinar o meu filho para fazer. Aí eu falei, mas não é melhor você fazer? Porque se você fizer, aquele momento em que você tiver a ideia, você vai colocar em prática. Igual ontem. Isso. Ontem eu estava conversando com a Sabrina. A Sabrina falou para mim, Leire, eu queria uma sugestão de rios. Eu tenho a minha coleção de semijoias. Eu queria fazer coisas diferentes. E aí eu falei, ó, tem uma referência, eu vou mandar para você. E mandei. Eu falei, só não usa filtro. Porque se você usar filtro, muito bem, o seu rosto, a sua aparência vai mudar, mas aí vai tirar toda a visão das suas peças. E aí ela falou, mas como é que eu vou fazer isso? Aí eu falei, deixa comigo, eu vou fazer um tutorial. E aí, na mesma hora, tinha acabado de fazer João dormir, vim pra cá, me maquiei, montei. Então, assim, em meia hora eu gravei. E aí fui fazer minhas coisas depois que eu fui editando. Você já imaginou se eu tivesse uma pessoa para editar, se eu tivesse uma pessoa para gravar, daqui que fizesse o vídeo todo, eu já tinha perdido a vontade de De soltar, de postar. postar. Entendeu? Então, assim, é Já um tinha tipo de. passado. É uma autonomia, é uma independência que você tem hoje, você aprendeu. Então, você tá ali sentada, tá resolvendo suas coisas, tem uma ideia, vai lá, grava, edita, posta. Isso. Então, isso é uma forma também de incentivar as mulheres a colocar em prática. Porque eu estava conversando com uma pessoa esses dias e ela falou, eu tenho muito conteúdo, mas eu estou ficando obesa de tanto conteúdo. Então, começa a colocar em prática. Porque só vai funcionar quando você colocar em prática. Enquanto estiver dentro... Eu fiz aqui umas marcações que foram primordiais para mim. Eu acho que, assim, como você está nesse mesmo impasse, né, desde o ano passado, que eu também iniciei usar o Instagram realmente como venda, como faturamento real para a empresa e hoje para mim mesmo, com o ano passado durante a pandemia, quando todas as lojas estavam fechadas e a minha não foi diferente, ela fechou também. E de março para junho a gente teve o nosso maior faturamento. Depois que eu comecei a mostrar realmente
no detalhe o meu produto, o meu diferencial, né? A minha verdade, como você fala, a minha autenticidade. Para essa pessoa que diz assim, estou obesa de conhecimento, né? Conhecimento. Estou obesa. Nós somos, todas nós, mulheres. Eu digo assim, com certeza, você tem alguma área que você tem uma obesidade de conhecimento que alguém do outro lado não tem. E você se paralisa sem passar isso para o mundo pelo fator medo da opinião de uma parcela das pessoas que te conhecem. Isso paralisa muito a gente. Então, você que está aí do outro lado, obesa de alguma área de conhecimento, não pense duas vezes. Vai dar a cara e tenta. Por quê? Eu, desse lado aqui, eu não tinha obesidade nenhuma de vídeo. Se você ver as minhas fotos do início, lá em 2016, que tem na loja, do Instagram da loja, meu Deus do céu. Quando você entende, assim, quando cai a venda, que você vê como é que dá para fazer o movimento, a forma de você pegar. Então, assim, Leirice tinha uma obesidade, por menor que na cabeça dela naquele momento fosse, era 1000 vezes maior do que eu jamais imaginaria entender. Então, às vezes, do outro lado aí, você no seu medo tá com esse mesmo conhecimento de alguma área. Por exemplo, eu não sei fazer bolo. Eu não sei fazer bolo. E você sabe que aqui na nossa terra, toda mulher, na maioria das vezes, ela sabe fazer um bom bolo, né? Para comer com café. Eu não me desperto do café, mas eu não sei fazer bolo. Então, assim, tem alguém que tá do outro lado que é boa de fazer bolo. E esse conhecimento seu pode gerar lucratividade. Por quê? Hoje eu quero trazer dentro do meu perfil, e eu acredito que você com o seu, que a mulher tenha uma independência, né? Você, através dos seus vídeos, ela mostra o produto dela para que ela venha vender mais. Eu, no meu, quero que ela entenda que ela já tem conteúdo suficiente para começar, para tentar. Eu fiz uma marcação que eu acho, Leris, que encaixa perfeitamente com o momento que você disse assim, eu ia me afundar na depressão. Por quê? E quando surgiu esse momento seu de tentar, você saiu de algo que você nem sabe, graças a Deus, onde iria dar. Porque você deu a oportunidade a você mesma de tentar, né? O Cris do seu lado, ou não, falando com você, ali chegou um momento que você disse assim, eu tenho que fazer isso por mim. Né? Primeiro você se cuida, para depois você ter capacidade de cuidar do outro. Essa obesidade de conhecimento é sua. Você pode, de certeza, compartilhar com alguém que não sabe o mínimo do que você sabe. E só em você pensar dessa forma, você já quebra uma crença. Essa crença limitante que, como é que eu vou fazer? Né? Eu tinha essa crença. Eu acho que todas nós que vamos iniciar na internet, a primeira coisa que nos paralisa é essa. O que o outro vai dizer? O que é que eu vou... Qual o nome que eu vou receber? Porque o primeiro story que eu abri em março do ano passado, eu recebi, eu acho que 32 WhatsApp me chamando de blogueira. Eita, começou agora. E assim, no início, me magoava, porque eu não estava com essa obesidade de conhecimento que eu tenho hoje, como você fala. De autoconfiança. De entender que ser chamada de blogueira quer dizer que eu estou fazendo meu trabalho bem feito. Então, é um passo a mais para quem está do outro lado. Eu acho que você iniciou levando o nome de blogueira, com certeza. Todo mundo que abre o Instagram e faz um story já leva isso. As pessoas, elas usam essa palavra hoje para meio que diminuir você. Só que se a gente olhar aí, tem blogueira que tá ganhando muito mais do que, meu Deus do céu. Então, assim, se é para ser chamada de blogueira para ganhar o que ganha, meu Deus, pode me chamar à vontade. Me chama que eu tô recebendo. Mas no começo a gente fica preocupada. A maioria das pessoas, no começo, eu comecei com 200 pessoas no Instagram, amigos do Face que eram amigos Migraram. No Insta também. E aí, visualização era minha família, né? Então, eu tinha esse medo do que as minhas irmãs iam pensar, do que as minhas amigas iam pensar aí em Alagoas. Só que chega um momento em que ou você para de pensar na opinião dos outros e você segue a sua vida, ou você fica ali estagnada, vendo as pessoas crescerem, as pessoas se desenvolverem e você ali naquela sua vida. Só na vontade.
E uma coisa que eu nunca quis ser, que assim, eu sempre tive isso comigo, é ser uma mulher frustrada. Porque uma mulher frustrada não é feliz e nem as pessoas que estão à volta dela não são felizes. Justo. Então, assim, eu sempre quis um casamento feliz, eu sempre quis uma união feliz e agradável com os meus filhos. Só que se eu não estiver bem, Não nada vai acontecer. nada aqui em casa. Você sabe, você é mãe, você é dona de casa, você é esposa. Se você acorda naqueles dias de mau humor, nada na sua casa dá certo. É comida É. que queima, é menino descabelado dentro de casa. Então, assim, se a gente não se preocupar primeiro, logo quando eu comecei a fazer isso, a Elo, a minha mais velha, até falou assim: mãe, você ultimamente está muito egoísta. E aí eu conversei, sentei com ele e falei: se eu não estiver bem, eu não vou conseguir cuidar direito de vocês. Eu não vou conseguir estar bem com o seu pai. É por isso que tem casamentos que aí os casais vivem brigando. Por quê? Porque a Isso. mulher não está feliz. A mulher não está bem por dentro. Como é que ela vai externar uma coisa boa se tudo que tem dentro dela são Tá brigas, ruim. são entre, sabe? Então, assim, o meu primeiro ponto de partida foi esse, eu me cuidar. Eu estava até olhando, eu sempre gosto de olhar assim, lá no Instagram os stories passados, né? Então, às vezes eu passo, sei lá, 10, 15 minutos olhando, as meninas ficam olhando comigo também. E de um dia que eu tinha acabado de ler um livro que para mim foi uma virada de chave na minha vida, que foi o livro da pastora Thalita, Deixe-me Já apresentar assisti. você. Já ouvi. Já li. Deixe-me apresentar você. Aquele livro fala sobre identidade, fala sobre você se aceitar da forma que Isso. você é, com todas as suas qualidades e defeitos, E porque a defeitos. gente não é só qualidades, a gente tem muitos, muitos defeitos, mas as qualidades elas fazem com que a gente se aperfeiçoe e aperfeiçoe também esses defeitos, e me ensinou demais. Então, o que eu falo hoje para as meninas, para as mulheres que me seguem, se aceite, se cuide, se ame. Às vezes a gente fala coisas que para a gente parecem ser óbvias, mas para quem está do outro lado, Não não é. é. Não é, é uma libertação, uma palavra. Eu estava acordei com a história de Débora na cabeça. E aí Ah, liguei o celular e comecei a falar. Porque para mim é impactante quando o Barack fala para ela: se você for comigo, eu vou para a guerra. eu Se vou pra você guerra. não for, Eu não eu vou. não vou. É. Oxi, mas eu fico imaginando Débora naquela hora. Oxi, mas que homem frouxo é esse? É. Só vai se Mas for. E ela foi ousada, porque ela falou ela assim: foi tá usada. certo, eu vou. Eu Você quer que vou. eu vá? Eu vou. Mas Deus vai entregar a cidade nas mãos de uma mulher. Então, assim, ela foi muito ousada. E E eu entregou, né? e entregou. E eu vejo que muitas vezes falta isso na gente como mulher, porque assim, a gente é jovem, 18, 20 anos, a gente é destemida, a gente quer ganhar o mundo, É. a gente quer pegar, abarcar, como a gente Abraçar. fala, abarcar tudo com a mão. Abarcar. E assim, quando a gente casa, quando a gente tem filho, não quando a gente casa, mas quando a gente tem filho, eu falo por mim, eu fiquei muito medrosa e eu fiquei muito preocupada, porque eu penso que as minhas ações refletem o futuro deles. E é dessa forma. E É dessa aí, forma. só que por muitas vezes eu deixei de fazer algumas coisas por causa disso. Só que a gente precisa tentar, a gente precisa. Isso. É igual a primeira live que eu fiz foi com um cliente meu. Eu fazia vídeos para ele, ele é atacadista de joias em prata. E ele falou: Leire, vamos fazer. Tava no começo dos aplicativos e tal, vamos fazer uma live comigo? Eu falei: Ale, eu nunca fiz live na minha vida. E ele: não, vá, vamos fazer.
pediu uma foto e postou, e aquela coisa, no dia da live, eu não falei nada com nada, eu tava um Nervoso. nervosismo, igual a maratona, eu fiz a maratona. Isso não é uma coisa assim que vai passar rápido. Meu Deus, eu fiz uma Não. maratona em março, não, janeiro eu fiz maratona, eu tava tão nervosa, as primeiras meia hora de aula, eu tava, minha gente, ó, tô nervosa, vamos lá, mas vai dar certo. E fui falando. Chegou uma hora que parou. Respirou. Mas você imagina se lá naquele convite do Ale eu não tivesse aceitado, se eu tivesse parado ali, o tanto Se que eu me paralisado pelo desenvolvi. medo, né? Pelo medo de não ter, de não saber fazer, né? Que na cabeça da gente a gente não sabe fazer. A gente nem se dá. Por isso que foi interessante você falar com Débora, né? Lá naquela época, a mulher não ia pra guerra. Então, assim, ela não se Mulher não era paralisou nem pelo medo. contada. Mulher não Não era era nem nem contada. contada. E embaixo daquela árvore ela fez um nome, né? Ela fez um nome. Então, assim, eu coloquei aqui uma coisa que você falou que eu ia lhe perguntar, mas essa questão de fazer é o autoconhecimento. Por isso que, a partir do momento que você começou a se conhecer, você viu onde não ia o que você queria refletir para a vida dos seus filhos, você poderia fazer o seu trabalho que seria bom para eles verem a mulher que você estava se transformando, a mulher que você estava se tornando, né? Porque ali você renasceu. Eu acho que a partir do momento que a sua mãe faleceu, nasceu uma nova Leirice. Querendo ou não, foi necessário. Então, assim, foi Hoje algo eu que entendo. aconteceu, foi algo que aconteceu que lhe fez crescer. Lá no passado eu tive coisas assim, pronto, eu trabalhei muito na feira. E eu aprendi a lidar com o cliente dentro da feira, vendendo água, vendendo cocada com manhã. Então, assim, para mim, eu não sabia que isso serviria para alguma coisa, nunca. Porque lá atrás a gente olha como motivo de humilhação para muitas pessoas. Só que é a minha história. É na onde eu entro com um livro da pastora Thalita. Que eu amei aquele livro. E é uma coisa que eu tenho muito forte em mim, que é a autenticidade. Quando você fala assim, ser você na sua verdade, é a partir do momento que você entende que a sua verdade, a sua história tem um peso que ninguém jamais vai carregar, só você. E quando você compartilha isso com outras pessoas, as outras pessoas vão ver, outras mulheres vão ver, se enxergar e vão aprender a pegar histórias delas, por mais ruins que elas achem que seja, e vai transformar isso, vai ver que aquele momento estava sendo ali semeado algo que lá na frente é que a gente vai usar. Então não é o hoje, né? Não é esse agora que a gente sente. O momento da perca eu acho que é terrível. O momento da feira que eu ia para a feira, que estava chovendo, que eu tirava a banca, botava a banca. Quando não tinha banca, jogava a lona no chão. Então botava as roupas ali no chão para estar gritando, chamando o meu cliente, porque eu precisava vender, porque eu já tinha o Eduardo na época e o Tati não trabalhava na frente da Caixa Econômica vendendo relógio na mão. Então, assim, são desafios que lá atrás, quando eu casei há 17 anos atrás, que eu não tinha absolutamente nada, eu tentei. E eu fiz da forma que Deus colocou no meu coração. Eu sempre dei com excelência tudo que eu fiz. Então, é assim, é o que eu digo a você, mulher que está nos acompanhando, que é seguidor, que é amigo, né? Porque os nossos seguidores se transformam em verdadeiros amigos. Eu tenho amigas seguidoras. Então, assim, você que está tentando, que está pensando, que está formalizando muito, que às vezes você planeja tanto que o tempo passa muito rápido e quando você olha para o lado, alguém já fez. Aí você diz assim, mas Leide, o meu ramo é roupa, o meu ramo é joia, já tem tanta joia, já tem tanta roupa, já tem... Mas nunca vai ser o suficiente, sempre vai ter gente para todo mundo atender. E o cliente, na realidade, ele vai vir pelo que você é, pela sua energia. Pelo que você se transmite. conecta com você. É uma conexão. Eu tava... A primeira casa que a gente morou é aqui perto. E teve uma vez que eu fui deixar minha sogra na casa dela. E aí passei pela casa, eu acho que eu tava com a Elô esse dia. E eu olhei a casa, uma casa simples. Cris e eu, a gente tinha a nossa cama. A cama da Elô, a gente não tinha TV. Na sala não tinha nada, só tinha bateria. E eu não tinha sofá, não tinha nada. Eu tinha 2 banquinhos, que eu ainda tenho aqui em casa.
que eu falo que eu dei dois e deixei dois para eu lembrar, sabe? Porque assim, aí em Alagoas eu fui criada com tudo. Só que a gente casa, a gente vai viver a nossa vida com o nosso marido conforme a gente possa naquele momento, com o que a gente Isso. tem. A gente não recebeu a ajuda de ninguém, assim. E a gente tinha muita coisa, assim, pouca coisa. E vendo a casa que a gente morava, vendo a casa que a gente mora hoje e pensando na casa que eu vou ter daqui a 5 anos ou até menos, Amém. eu fico vendo, amém, eu fico vendo assim como Deus é perfeito, porque a gente tem isso aqui, a gente aprende, aí a gente ganha um pouco mais, a gente vai para um nível maior, a gente sobe mais um degrau, a gente vive ali, a gente cresce mais um pouco. E a nossa vida é realmente essa escada. Só que vai depender da gente, se a gente Isso. vai desenvolver, se a gente vai retroceder ou se a gente vai parar. Eu Isso. nunca quis ficar parada. É igual a palavra que tem na Bíblia. Ou você vai. Tem os níveis, né? As águas que Isso. dão no joelho. E eu Isso. quero isso, eu quero viver Transbordar. eu quero viver o sobrenatural, porque eu sei para o que Deus me chamou. Eu achava que eu sabia. Eu achava, quando eu estava aí em Alagoas, que eu ia para a igreja, eu achava que eu ia ser missionária, eu achava que eu ia ser pastora, e eu sonhava com isso. E, meu Deus do céu, ficava frustrada quando eu não liderava, quando eu não falava, porque eu sei que eu tenho um chamado para falar para as mulheres. E hoje eu me vejo falando para as mulheres, me desenvolvendo de dentro da minha casa, não deixando de cuidar dos meus filhos. Tem momentos que eu preciso deixar eles com a minha sogra, com a minha cunhada, para a gente ir trabalhar, mas eu vejo que eu estou fazendo uma coisa que eu amo, uma coisa que eu consigo ajudar, que eu consigo crescer, porque a gente não cresce sozinha. Eu Não. cresço ouvindo a sua história, eu cresço ouvindo a história de outras mulheres que falam comigo. E assim, eu realmente paro. Às vezes não dá para eu parar para ficar conversando, mas quando eu tenho tempo, eu paro e eu converso, porque cada vez que eu paro ali um momento para conversar, para saber da vida da outra pessoa, não saber para aprender, eu sempre tenho alguma coisa dentro de mim que eu cresço. Hoje eu Isso. lembro da minha mãe. Não tem um dia na minha vida que eu não lembre dela, essa semana ainda mais. Mas hoje não me causa dor como me causava antes. Eu É sei saudade, que né, Lê? é aquela saudade gostosa de ouvir voz, de É. ouvir a gargalhada. Mas hoje eu consigo falar dela sabendo que se eu não tivesse passado por esse momento, eu não tinha crescido da forma que eu cresci. E eu não tinha me desenvolvido. Não só depois da morte dela, mas também a pandemia, que foi um momento crítico, que foi um momento que abalou todo mundo, Foi. inclusive tem uma pessoa da minha família que não fala comigo até hoje, porque eu falei que eu não ia deixar de trabalhar, que eu não ia ficar trancada dentro de casa, porque a gente se isola dentro de casa, mas as contas elas não se Não isolam, né? para, Elas né? vêm, criança, meu Deus do céu, não para de comer, pelo amor de Deus. É necessário, né? Eu não Eu parei também. hoje É necessário. Há um ano atrás, se chegassem para mim, se dissesse assim, Leirice, você vai começar um trabalho na internet, você vai começar a vender curso, você vai começar a vender mentoria, consultoria, eu ia dizer, você tá doido? Eu não sei nem falar no celular. Eu não sei nem falar no celular. Uma dona de loja que a gente já trabalhou, me pediu para fazer uma consultoria presencial, para preparar. Assim, são frutos, porque eu sei que eu estou ajudando. Não é para o meu
para o meu ego, para aumentar o meu ego. Mas quando eu escuto, como você falou, que teve uma visualização muito alta para as visualizações que você tinha, ou quando eu marquei uma revendedora de semijoias que ela começou essa semana, e aí eu postei o tutorial, e ela me marcou porque ela tinha feito o pedido das peças, e as peças chegaram, e luz, e ela vai gravar. E eu sei que eu consegui, de alguma forma, com 15%, mas eu consegui ajudar com o material que ela vai postar e que ela vai começar a fazer e vai se desenvolver, não tem dinheiro que pague. Não tem. Então é por isso que eu falo, independente do medo que você tenha hoje, de se desenvolver ou de se expor ou de se posicionar na internet, vale a pena. Não se importe, não pense nas pessoas, em opiniões de pessoas, porque ninguém sabe o que você passa em casa, ninguém sabe dos seus sonhos, das suas metas, e elas, para se realizar, elas só dependem de você. Só depende de você. Eu não sei se você é mãe, quem está assistindo aí, se é mãe como eu, se é esposa como eu. Eu tive algumas mulheres que eu me sinto uma mulher privilegiada, porque o meu marido, ele é muito meu amigo. Ele é meu parceiro realmente. E eu vejo, depois de alguns depoimentos, desabafos, mulheres que não têm nem a palavra ali do marido, não vai dar certo, sabe? Vai dar certo, não dá apoio para a mulher. Como é que um marido não dá apoio para sua esposa que tá ali do seu lado, batalhando junto, sabe? Então, assim, mulheres, não se prendam por conta de palavras. Não deixe essas palavras aprisionarem você, porque você foi criada, a gente sempre ouviu isso na igreja, eu sempre ouvi isso, eu sempre declarei isso para minha vida. Eu fui criada para algo grande. Eu ainda não sei o que é exatamente. Eu estou começando o meu caminho, a minha jornada. Mas eu sei que eu fui chamada para algo grande, e eu sei que eu vou fazer muito mais do que eu estou conseguindo fazer hoje. Mas só depende de mim, só depende de você. Então, assim, desde já, eu não sei nem se está acabando a live, mas eu quero agradecer demais esse convite, porque falar de mulheres, para mim, é algo que me deixa emocionada, porque eu acho que a mulher, ela nasceu com uma sensibilidade, não excluindo e não desmerecendo os homens, porque o homem tem uma força que só Deus entende, porque foi Ele que fez. Mas a gente nasceu com uma sensibilidade e com uma força por dentro, que quando a gente externa essa força, a gente não tem nem noção do que a gente é capaz de fazer. Então, assim, muito obrigada desde já. E agora eu deixo aí a palavra com você. Maravilhoso. Deus, assim, acima de tudo, e a gente fazendo, como você disse, né? Calçando realmente cada estágio, sem parar. Eu frisei aqui 4 passos que eu acredito que para a gente, mulher, é primordial, que quer iniciar, que é não se limitar, não se paralisar. E tudo que a gente conversou dentro da sua história se encaixa perfeitamente com a minha. O meu marido, graças a Deus, é um apoiador dos meus sonhos. Então, assim, a primeira vez que eu disse, amor, vou para a feira vender roupa, ele disse, vá com Deus. Você vai, agora faça. Ele é bem parecido com o perfil do Cris, né? Se é para fazer, faça bem feito. Se eu preciso de um lugar, ele disse, então vamos fazer esse lugar. Vamos comprar o que é que você quer que a gente compre, para a gente fazer do seu jeito. Então, assim, mulherada, por favor, palavras, você tem a opção de ouvir e tem a opção de escutar. Então, você filtra aquilo que você quer, que vai crescer, que vai fazer você evoluir. Aquilo que não vai fazer você evoluir, você, por favor, joga fora. Não importa de qual boca vai vir.
Porque às vezes aquela pessoa, ela não sabe o que Deus preparou para você, ela não entende qual é o plano de Deus para você. E você tem que fazer a outra pessoa ver que você tem essa capacidade, que você foi chamada para isso. Preparada ou não, tentar é necessário. Você nunca vai saber se você está pronta se você não tentar. Então, Na realidade, não a gente importa. nunca vai estar pronta, né? Todos os dias a gente vai estar buscando crescimento em alguma área, porque é necessário. Todos os dias a gente aprende. Eu aprendo com a sua história, você aprende com a minha, eu aprendo com a história de alguém que eu já estou dando consultoria, graças a Deus. Então, assim, para mim, eu jamais pensei que eu poderia dar consultoria para uma mulher que quer empreender. Porque eu não achava que eu tinha conteúdo suficiente para isso. Porque a minha história vai servir. Então, a sua história é sim fruto. A sua história é sim fruto para a vida de outra pessoa. Se você parar de se paralisar com o que você ouve, se você parar de dar desculpas a você mesma, porque nós sabemos o momento que a gente está dando desculpa. Ah, mas eu não tenho produto suficiente. Ah, eu só comprei X colar, 2 brinquinhos. O que é que eu vou mostrar? A primeira vez que eu fui para a feira, Leirice, eu levei 8 peças de roupa. 8. Eu levei 5 calças e levei 3 blusas. Foi o que eu levei para a feira. E eu saí assim, determinada, mesmo que tivesse com uma mochila lotada de roupa. E eu botei todas estendidas lá, e eu gritei, e eu fiz a minha parte. Na outra semana, eu já não estava com a aluna no chão, eu já estava com uma banca armada, porque eu fui atrás. Eu digo, quem é o banqueiro? Vou viajar, consegui o dinheiro, vou viajar de novo, vou trazer de novo, vou trazer. Eita, o povo passava pedindo água, eita, eu já sei. Nós é crente, eu sou crente, né? Eu sou evangélica, mas eu vendi muita água em procissão. Então, assim, eu saía daqui de madrugada, Tati me botava num caminhão, parava aqui na frente, eu ia praticamente dentro de uma caixa de lata, assim, esmagada. Com 34 águas geladinhas para vender. Então, a nossa história é fruto para a vida de outra pessoa. Por isso que eu acho assim, Deus, a gente não leva o nome de pastora fazendo isso, mas não deixa de ser um rebanho. Não deixa de ser um rebanho que a gente está cuidando. Mulheres que a gente está semeando a palavra de você consegue. Você tem que ir lá e tem que fazer. Eita, mas eu me acho assim. Eita, mas eu falo assim, eu falo muito errado. Eu sou péssima, minha gente, com português. Mas isso nada que um bom livro não resolva. A dicção vai melhorando. Eita, eu não sou tão boa com vídeos. Vídeo é como a Leirice diz, todos os dias você tem que fazer para você ir aprimorando o movimento, né? Os bracinhos juntos, não sei o quê. A primeira vez que eu fui fazer isso numa obra, eu ri para me acabar. Eu digo, meu Deus do céu, que resenha. E todo mundo olhando e eu bem assim, com os bracinhos colados. Eu digo, amiga, isso aqui é porque eu fiz um curso e o curso diz que eu tenho que juntar os braços aqui, fechar o sovaco e ir lá. E eu fiz do jeito certo, entende? Então, assim, ai, mas isso aí é, meu Deus, que coisa. Você vai fazer isso. Alguém vai rir? Com certeza. Sim. Ria você primeiro. Ria você primeiro. Entende? Quando você se identifica, quando você se autoconhece, você não se machuca mais com a opinião da outra pessoa. Ela perde poder, ela perde força. Verdade. Então, quando todo mundo tava rindo na obra, que eu tava com o sovaco colado, na outra semana eu tava com 5.000 visualizações. Entende? É diferente. Porque eu me conheço. A palavra e a gargalhada da outra pessoa não vai fazer diferença aqui. Exatamente. Nesse coraçãozinho, Deus manda e eu sei a capacidade que eu tenho. Então, mulher, você tem que saber a capacidade que você tem, que você já tem. Só falta você se olhar no espelho e dizer assim, poxa, vou fazer acontecer. Vai ser desse jeito. E eu coloquei aqui, ó, confiança. Você falou muito sobre isso. Foi os pontos que eu coloquei. Confiança. Para você perder o medo, confie em você. Ah, Leide, eu não tô pronta. Leirice, eu não tô pronta. Vai sentar pronta, vai tentando, vai estudando. Leirice estudou, lógico. Para ela estar do jeito que tá hoje, ela tá estudando e muito. Eu não sei, do zero, eu sei muito sobre empreender, mas ainda é muito pouco. Eu quero saber muito mais. Então, eu tô fazendo mentoria com outras mulheres. Ah, Leide, você quer fazer um vídeo olhando para a câmera? Bem lógico, eu estou com Leirice, ela já sabe disso. Meu primeiro vídeo eu mandei para ela aprovar. Então, assim, se conhecer é estudar. É você ter autoconfiança. Faça com amor. Leirice falou disso e eu falo, eu prezo isso. Não venda produto, venda sonhos, participe. Escolha fazer parte da história de alguém com o que você faz. Não importa se é vendendo calcinha, sutiã, brinco, seja lá o que for.
é você fazendo parte da história de alguém. É diferente. A pessoa vai se conectar porque ela vai sentir que você não está apenas preocupada em vender um objeto, mas que você está feliz em fazer parte dela estar. Porque assim, sem fechar o raciocínio, a menina disse assim, Leide, como é que eu vendo calcinha e sutiã? Como é que eu vou fazer uma divulgação de calcinha e sutiã e dizer que estou participando do sonho de alguém? Eu digo, mulher, eu vou te dizer uma coisa. O primeiro conjunto de calcinha e sutiã que eu comprei, eu quase choro. E eu tinha 17 anos. Entende que não é besteira, Leirice? Não é. Aquilo que para você é besteira, para alguém que está do outro lado é muito. Então, assim, as minhas roupas eram tudo cimidão. Aqui se chama assim no Nordeste, cimidão. Eu andei com muito cimidão até o meu... Meu Deus do céu, até os meus 19 anos foi muito cimidão. Eu tinha 2 roupas para ir para ceia. Era um conjunto, era um tomara que caia e uma saia preta com verde. E era uma calça que tinha umas fivelinhas e uma blusa rosa. Então, assim, até o pastor teve uma vez que falou: minha filha, você só tem essa roupa para vir para ceia, Você lembra como o pastor Juraci? Eu digo, só, pastor, você quer me dar mais? Eu aceito. Eu adorava quando fazia farda. Eu também. Eu ia deixar de ir para a igreja porque não tinha roupa? Nunca. Imagina. Eu amava quando dizia assim, vamos fazer uma farda pro louvor. Dizia R$15, meu Deus, vai ser tão sofrido pro pai pagar, mas eu vou com ela todos os dias, porque aí eu tô vestida na camisa da igreja e só ia com a calça. Camisa de célula. Culto de quarta já era certo. Já era certo, eu já ia com a camisa de célula. Calça jeans, camisa de célula, pronto. Então, o seu produto, sim, é o sonho de alguém. Não menospreze o seu produto. Não menospreze o que você faz. Faça com verdade. Logo quando eu comecei, para fechar esse raciocínio que você falou, né? Quando eu comecei, eu procurei e eu não vi mulher que ensinasse aplicativos, que falasse para outras mulheres. Então eu falei, pronto, tô aqui no meu lugar tranquila, assim, porque eu queria ajudar. Eu sabia que se eu aprendi, é como se Deus ele tivesse me deixado um momento no audiovisual para eu aprender tudo e com o que eu aprendi no audiovisual eu consiga trazer, mas usando o celular. Porque eu falo na mentoria que você precisa, quando você está gravando, tratar o celular não como celular, mas como uma câmera. Ali é o seu equipamento de trabalho. E aí, depois eu vi uma mulher que ela faz, mas ela ensina vídeos específicos. Ela ensina a fazer transições e ela ensina a fazer... E ela tem um curso. E aí eu falei, meu Deus, isso há um mês passado, ó. Pra você ver, mês passado. E a mulher tem 100 e tantos mil seguidores, blogueira... ganha aí muito, pega marcas assim pesadíssimas. Eu falei, meu Deus, quem é Leirice para vender o curso? Não vai dar certo. E o pior, ela usou assim, teve uma postagem dela que eu vi que ela usou vídeos criativos. Eu digo, pronto, ó, devia ter registrado, pronto. Me desesperei. Eu, Cris, minha filha, não tô entendendo isso. Meu rapaz. E aí eu fiquei por dentro, aquele turbilhão, aquela briga, aquele negócio. Meu Deus. E aí as mensagens no direct. Quero fazer seu curso. Obrigada por você estar me ajudando. E essas mensagens foram me acalmando. E é como se eu estivesse ouvindo, através dessas mensagens, Deus falando assim, Leirice, fecha sua cara, fique quieta. Todo mundo. Fique quieta, você esqueceu. E aí eu comecei, é por isso que a Bíblia fala assim. Eu falo muito assim na Bíblia, eu não tô pregando religião aqui, tá, gente? Mas são coisas que a gente precisa ouvir. E aí tem uma passagem na Bíblia que ela fala assim, quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. E às vezes a gente precisa dizer pra gente mesma quem a gente é. Não, eu fui chamada para isso, eu vou fazer isso vai dar certo. Porque a gente precisa ouvir
A gente precisa ouvir. E se não tem ninguém para falar para você, fale você, para você mesma. Eu tenho as minhas afirmações, eu tenho no meu guarda-roupa, eu tenho na geladeira, eu tenho perto da cama, para eu não esquecer. Eu tenho na capa do meu celular, para eu não esquecer. Para eu não esquecer. E se não tem ninguém para falar para você, então seja você a sua boca profética. Você comece a declarar isso para sua vida, porque vai acontecer. Se você acreditar, eu estou lendo um livro fala sobre o cérebro e fala, tá dando retorno. Tá Agora estranho. se saiu. Agora voltou. Voltou. E no livro fala que o que a gente imagina é como se o cérebro ele tivesse um campo energético e o que a gente imagina é como se tivessem micropartículas que emanassem da gente e aí acontecia tanto para o bem quanto para coisas ruins para acontecer na nossa vida. E isso é muito sério e isso é totalmente verdade. Tá aí a palavra que não deixa a gente mentir, para a gente trazer à existência aquilo que não existe, com a força do nosso pensamento. Isso é a fé. Então, assim, é colocar a nossa fé em prática, é colocar tudo que a gente tem dentro aqui, que mulher tem muito, mulher tem tanta coisa na cabeça, mulher tem tanta guerra, uma coisa de informação, mas se a gente conseguir organizar aqui, desceu para aqui, não tem como externar diferente, não tem como a gente ter resultados diferentes, porque a gente está colocando em prática aquilo que a gente está vivendo e aquilo que a gente deseja. E o que você é. Você está colocando aí para o mundo, falta 3 minutos para a gente finalizar. E eu finalizo com o que eu anotei aqui. Você falou aí, a gente trabalha com mente, coração e alma. Né? A nossa existência, ela precisa ter um caminho. Você não pode ficar aí só vendo as pessoas fazerem e achando que não é possível para você. Você, da onde você está, você pode fazer. Você pode tentar. Esse medo, espero que essa live de hoje quebre os medos que você tem, que já foram parte da minha vida, da vida da Leirice. E eu quero que você, se assistiu hoje, para você que vai assistir na reprise, enxergue que o medo ele só tem a força que você dá a ele. O medo ele só é alimentado até o momento que você o alimenta. Então, se ninguém está dizendo para você que você é capaz, você mesmo diga para você, até que você não ache isso. Porque às vezes você mesmo não acha isso. Então, se você olha para você mesmo e você mesma aprende a dizer essas afirmações para você, Leide, isso é besteira. Gente, faça para você ver que não é besteira. A Leirice indicou um livro a mim lá no iniciozinho, que foi o Amanhecer, eu acho que foi O Milagre da Manhã. Eu vi você postando e eu perguntei e tal, e você disse, e eu executei. E muda sensacionalmente tudo. É incrível você ver o quanto vai mudar. O quanto vai mudar dentro da sua existência. As pessoas de dentro do seu lar vão ver que você está mudando. Vão sentir a diferença em você. Lei disso demora com certeza. Nada é de um dia para o outro. Tudo é um passo a passo. Tudo vai ser a cada passo que você escolhe dar para evoluir até onde você quer chegar. Essa escada nunca vai ter fim. Mas eu lhe digo, é muito melhor você subir um degrau todos os dias do que você descer 2. Ou do que você escolher ficar paralisada. Não importa se você tem filho, se você não é casada, se você é casada, se o marido te apoia, se ele não te apoia. Meu filho de 14 anos entrou aqui e falou, irmãinha, vai fazer a live? Eu digo, vou. Boa sorte. Ele vai, boa sorte. Eu digo, adoro. Porque eu tive filho muito jovem, né? E naquela época eu fui extremamente criticada. Mas isso não me paralisou. Quando eu ia vender na feira, eu tinha um objetivo. Meu sonho tinha um nome, Carlos Eduardo da Silva Santos. Então, coloque um nome na escada que você quer, cada degrau que você quer, onde você quer chegar. Qual é a força maior que lhe leva lá? Se essa força não partir de você ainda,
Porque vai chegar um momento que ela vai partir de você. Escolha pessoas que estarão lá naquela escada para que você, todos os dias, levante da cama com essa determinação de se olhar no espelho e dizer, vou dar o meu melhor, vou fazer o melhor. Assim como a Lê fez, assim como eu faço todos os dias, não é fácil. É uma escolha. Então, eu finalizo, né? Primeiro agradecendo a você por compartilhar a sua história que eu já conhecia, mas sei que muitas das pessoas que me seguem ainda não conhecia. E para mim é um prazer, um dia antes do Dia da Mulher, que nosso dia é todos os dias, né? Mas um dia antes do Dia da Mulher, eu poder estar dizendo assim para você e para mim mesma, todos os dias, nós conseguimos porque nós tentamos. Com medo ou sem medo, a gente foi lá e a gente fez. E eu espero que você que está aqui nos acompanhando também faça isso. Vá com medo mesmo. Vá derrubando seus medos, tentando todos os dias. Eu fui mãe com 23 anos, 22 na realidade. Eu me achava muito nova ainda para ser mãe. Eu, eu saí 6 horas da manhã no mototáxi para um hospital. Não tive a Elô nesse hospital porque não tinha médico. Fui para outro e tive a Elô sozinha. E eu precisei passar por isso para quando eu tive a Bia já com o Cris, eu tive o João com o Cris, eu vi o quanto é bom a gente ter ali alguém do nosso lado, pegando na nossa mão e vendo o que a gente fez, o que a gente criou, o que saiu de dentro da gente, né? A Elô, depois que eu tive a Elô, eu me transformei assim, totalmente. E eu falo que cada filho me trouxe uma qualidade, me trouxe uma nova versão. E eu acho que e eu sempre falo, a gente ter orgulho da nossa jornada, ter orgulho de quem a gente foi. Se você não sabe de onde veio, é igual aquela frase do Braulio Bessa, se você não sabe de onde veio, você não sabe para onde vai. Justo. Se você não sabe tirar o melhor da sua história, do que você passou, não se vitimizar, não dizer, eu tive isso, eu fiz isso e eu não vou conseguir sair porque eu não tenho oportunidade. Crie você essa oportunidade. Justo. Eu vou terminar minha participação com uma frase que eu sempre falo no Instagram. Seja você o seu maior compromisso. Se você não tiver isso bem sólido, se você não tiver essa base de você se conhecer, de você se amar, se cuidar, você não vai conseguir se desenvolver. Você não vai conseguir fazer coisas que você sonha, que você planeja. Então, antes de amar a sua família, eu falo porque eu sou mãe, eu me excluí muitas vezes. Se você não se amar e se cuidar primeiro, antes de você cuidar dos seus filhos, você vai continuar olhando o Instagram de fulana de tal, de cicrana de tal e dizendo eu quero essa vida e essa vida nunca vai vir. Então, crie as oportunidades que você quer. Se não tiver, crie. Faça, mas não deixe de tentar. E esqueça essa palavra medo. Eu acho que medo ele ajuda quando é um medo saudável para você não fazer qualquer loucura. Mas não deixe esse medo lhe travar e não deixe esse medo lhe impedir de você viver o sobrenatural, porque a gente foi feita, a gente foi criada para desfrutar de tudo que Deus tem. Independente de religião, que Deus tem o melhor para a nossa vida. Deus tem muita prosperidade. E quando eu falo prosperidade, não é só dinheiro, mas é você ter prosperidade, ter uma saúde financeira, uma saúde de corpo, de você poder viver muitos anos para você ver a sua geração. Eu falo que de cada filho eu quero pelo menos os 3 netos. Pelo menos, porque eu quero... Eu só tenho 2. Então cuide de fazer outro. Nordestino é isso, é muito filho. Eu fui criada em um lar cheio de criança e eu amo criança. Dou meus surtos, que é normal, mas que também.
que tem direto. Mas é isso, se não tiver surto na vida, a vida não tem graça. Ninguém sabe pra mim estar nessa live o tanto de surto que já deu ali da Beatriz. Querendo cozinhar, queimou os dedos. Eu digo, oh, meu Deus, 10 minutos antes, ela, mãe, queimei meu dedo aqui. Eu digo, mulher, o que é que você foi? Venha pra cá. E botei a mão dela dentro da geladeira. Aí eu disse, agora pronto, eu vou pegar a geladeira e vou levar lá pro quarto. Aí ela olhou pra mim e fez, oxe, manhã, vai levar a geladeira pro quarto? E tem como? Eu disse, então você deixa o braço aqui que eu vou pra lá e vai... Mas também não tem como fazer isso. Eu digo, então Só assim... quem é mãe entende. É maravilhoso, né? Ser mãe é uma... É que nem aquele vídeo que você fez. Ser mãe é muito bom. E aí a casa cai... Tenham filhos. Assim. Tenham filhos. Quem não teve, tenha. Mas, Lei, vamos fazer um print e vamos pedir a mulherada que, se puder, faça print e nos marque. Faz um daí que eu vou fazer um daqui. E a gente vai dar aí uns segundozinhos para vocês fazerem prints. Deixa eu nos ajeitar. Marcar. Deixa eu ajeitar o meu cabelo. Belo... Sabe aquele cabelo maravilhoso, né? Sabe aquele cabelo que vocês não tive tempo de arrumar? Vou fazer um penteado chique. Ei. Enchi meu cabelo de gelatina aqui. Aí o melhor é que quem vem falar com a gente aí diz assim, nossa, eu só fiz lavar, né? Aí você faz aqui e tal, aí. Meu Deus, que penteado tão maravilhoso. Eu digo, meu Deus. Não sabe ela aqui, é porque tá sujo, tá duro no lugar. De tempo. Falta de tempo. Aí eu só lavei e enchi de gelatina. Aí ele tá aqui. Lindo, maravilhoso. Eu tô ouvindo o João aí já. Porque já chegou a já hora. Deu, já deu, bora. Antes da live eu dei mamadeira, mas agora já chegou a hora dele encher a barriga mesmo. Bora, mulherada, tirar aí prints. Eu consegui tirar o meu, acredito. Quer tirar outro ou o seu ficou bom aí? O meu ficou... Vamos fazer outro. Aqui a gente sensualizamos muito. Eu adorei aquele vídeo. Eu tô apaixonada, estou louca para fazer para as mulheres empreendedoras que querem iniciar do zero. Vou fazer um para chocar. Olha, quando você pensar em fazer alguma coisa assim de vídeo, vai lá. Como é que o pessoal chama? Estoqueia, né? Vai lá estoquear o Instagram da Leirice. E você que quer começar do zero, que não tem produto ou que já tem, quer alavancar as vendas, vem pra cá que eu te ajudo também. A gente é uma rede que eu quero que as mulheres elas tenham o bem mais precioso, a escolha. Esse é o melhor bem. Ontem eu fiz uma coisa lá no salão, eu digo, meu Deus, eu vou terminar agora só, rapidinho, Lê, só para te dizer. Todo mundo dizendo assim, oxe, você vai cortar o cabelo tão curto, e seu marido? Então eu vi o tanto que o peso ainda existe. E a gente, como tem maridos que nos apoiam, a gente não sente essa pressão. É algo natural. É algo natural. A Adriana tá aqui, me conhece, é algo natural. E lá no salão, quando a menina disse assim, meu Deus, e você vai cortar o seu cabelo deste tamanho, e seu marido? Eu digo, meu marido me apoia. E eu nem avisei a ele que eu vou cortar, mas eu sei que quando eu chegar aqui, eu disse a ela, amor, esse cabelo me empodera, me deixa assim, eu me sinto poderosa com esse cabelo. Eu já vi fulana, e eu amo esse cabelo. Ele vai me apoiar, então é diferente. É diferente, né? Mas, se você não tem, se empodere-se mesmo assim, não se paralise, não tenha medo de tentar. Quer raspar a cabeça? Eu já raspei a cabeça também, já fiz algumas loucuras minhas, me dando a oportunidade de dizer assim, é a minha essência, né? É a minha verdade, e essa verdade eu quero levar para o mundo inteiro. Esse pastorado nosso, Leirice, que queria ser pastora, você pode sim se considerar. Porque o pastor é aquele que ensina. A Bíblia mostra que pastorear é aquele que ensina as ovelhas a um caminho. De uma certa forma, a gente está fazendo isso. A gente está levando mulheres para um caminho, com certeza, muito melhor do que às vezes muitas estão. Então, ó, o meu maior beijo. Desejo a você prosperidade, bênçãos, saúde, felicidade. Um cheiro para todo mundo, um cheiro no Cris, que adoro, tô amando aqueles vídeos dele, né? Tô assistindo tudo, engraçadíssimo. Aquele momento da briga, do castigo eu adorei. O castigo. Pra mim foi ótimo, adorei. Eu disse, Tátila morre de vergonha de passar em vídeo. Vou começar a colocar você, meu amigo, nos vídeos também. Aí ele se quebra de rir.
Mas o meu cheiro para vocês e muito obrigada a todas as meninas que vieram para cá. Muito obrigado mesmo de coração. Eu quero agradecer a todas que estiveram aqui, que passaram, as que permaneceram, que ouviram, que participaram. Eu estava lendo aqui alguns comentários. Quero mandar um beijo para Arapiraca, para as minhas irmãs que estão aí assistindo a live. Em breve estarei aí em Alagoas e a gente precisa se encontrar, né, Lady Jane? Vou para ficar com a minha família lá em Alagoas, mas a gente precisa se encontrar, por favor. Eu vou tirar o projeto que está no papel daquele que eu falei com você lá atrás. Ai, eu sonho em fazer um ensaio sensual para fazer um e-book para o meu marido. Tu lembra? Esse vai sair do papel quando você vir, já venha pronta. 2021 que nos aguarde. Fazer o primeiro ensaio sensual só com celular. Aí, isso mesmo, vai ser meu, olha. Gente, cheiro. Amei. Beijo, amei, Carlinha. amei. Beijo, Anne. Te amo muito, né? A Anne colocou aqui, me ame menos. Deve estar rindo agora. Não. Me ame Todo menos. mundo ama Não, muito. amo mais. Muito, muito, muito. Tchau, amiga. Beijo.